Olá, meu nome é Violin e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a essa pintura, onde eu estou demonstrando um processo de pintura para iniciantes na pintura de paisagens especificamente. Bom, então o processo de construção da pintura é feito no processo direto em várias etapas, várias camadas, onde nós aplicamos uma camada por cima de uma camada seca, uma camada já seca. Por exemplo, essa daqui que já secou, já se passaram alguns dias, ela está totalmente seca. Agora eu vou continuar o processo aplicando a segunda camada. No total são 3 camadas de pinturas que eu costumo fazer. Então, uma coisa é o processo de construção da pintura direto em camadas. Outra coisa é a técnica que você vai utilizar para fazer essa camada de pintura. E existem várias técnicas que você pode aplicar para fazer essas camadas. Você pode utilizar pincéis macios, como o pincel de Marta ou de pelo sintético. Enfim, você pode utilizar outros mediums, outras maneiras de diluir a tinta, ou também nem diluir a tinta. Tem muita gente que pinta sem diluir nada a tinta. Então, são técnicas que você escolhe para você aplicar essas camadas de pintura. E cada técnica dessas vai ter efeitos diferentes, vai ter resultados diferentes na sua pintura, no acabamento da sua pintura. Então, nós aqui do ateliê também pensamos em uma técnica que fosse fácil de ser aplicada e também que desse resultados mais naturais, realistas, porque a intenção de fazer uma paisagem, uma pintura de paisagem, é que essa paisagem, essa pintura pareça realista. A técnica que nós desenvolvemos aqui com esses pincéis de cerdas é uma técnica que é mais fácil de aplicar para que fique parecendo mais realista, mais natural. Então, tanto o método, ou o processo de construção da pintura, que é direto em várias etapas, quanto a técnica de aplicação dessas camadas são pensadas para iniciantes na pintura, especificamente de paisagens. Esse processo e essa técnica de fazer essas camadas com esses pincéis é muito mais fácil de ser entendido e também de ser aplicado e também principalmente de conseguir efeitos mais realistas, muito mais fácil. Então, se você está começando na pintura de paisagem, experimente esse método e essa técnica com esses pincéis aqui. Então agora eu vou dar continuidade a essa pintura, onde eu aplico a segunda camada de pintura, que são as partes mais escuras, as partes sombreadas de todos os elementos dessa composição. Então acompanhe o vídeo. Bom, então continuando o processo de pintura, eu vou agora passar uma camada de medium em cima dessa pintura que já está seca, e aí eu vou fazer a parte sombreada de todos os elementos. Eu vou usar um paninho para passar o medium. Eu poderia passar com um pincel também e depois tirar o excesso com o paninho. Porém, com o paninho eu já vou fazer esses dois processos ao mesmo tempo. Assim eu aplico uma camada mais fina de medium, espalho melhor, não precisa ser muito, e é importante que essa camada esteja totalmente seca, porque senão a tinta iria sair aqui no paninho, iria borrar, né? Bom, então feito isso, agora eu vou começar aplicando a cor. Eu vou começar lá do fundo, das montanhas, para o primeiro plano. O céu já está terminado, então eu vou fazer uma mistura aqui de azul alizarinho branco e um pouco de amarelo. Olha só, uma coisa legal dessa técnica é que, olha só, eu errei a tonalidade aqui, errei a coloração e a tonalidade. Então eu simplesmente venho com um paninho e retiro essa pintura que eu fiz e faço de novo. Então essa é uma das facilidades desse processo de construção em várias camadas. Então, agora eu vou ajustar aqui o valor e a coloração correspondente a essa área lá do fundo. Bom, eu vou continuar com as mesmas pinceladas que eu havia feito para conseguir uma textura de vegetação.
Olha só, para fazer um efeito de grama mais perto, eu utilizo esse pincel leque. Esse pincel leque é muito bom para fazer esse tipo de textura de gramado. Então, eu utilizo com a tinta um pouco mais seca, sem diluir tanto com o mídio, fazendo pequenas batidas, empurrando o pincel para baixo. Você aplica o pincel, empurra o pincel e força ele um pouquinho para baixo. E assim você vai sugerindo algumas gramas. É importante que o pincel, que a tinta não esteja muito diluída com o mídio, porque senão marcaria demais. Então, essa é uma boa maneira de dar essa ilusão de textura de grama mais natural. Uma dica para você fazer as áreas mais escuras é escurecer gradualmente. Primeiro fazer uma área um pouco mais clara, depois um pouco mais escura e por fim uma mais escura ainda. Fazendo gradualmente você consegue um resultado muito melhor, muito mais realista do que você simplesmente colocar um valor só naquela área. Então, aqui nessas árvores, por exemplo, coloquei uma tonalidade um pouco mais clara e coloquei uma média e agora uma outra mais escura. Assim, nós construímos um certo volume, nós damos essa impressão de tridimensionalidade. Não só aqui, mas em qualquer área, se você fizer gradualmente a construção da parte mais escura, é muito mais fácil. Então essa é uma excelente dica para você aplicar no seu trabalho para melhorar a sua pintura. Bom, eu vou continuar então pintando a parte mais escura aqui de todos os elementos. Uma outra dica bem legal de você fazer os galhos das árvores é usar também esses pincéis de cerdas um pouco menor, por exemplo, um pincel número 0 ou um pincel número 2 e você aplicar com a tinta mais escura com o pincel um pouco mais deitado. Em vez de você usar a ponta das cerdas, você utiliza a parte, a lateral das cerdas. Então, como o pincel quase que de pé, quase que de pé não, quase que deitado aqui na tela, então você encosta o pincel e vem puxando ele para baixo com a lateral. Assim você consegue fazer efeitos de galhos muito mais fácil também de fazer do que fazer com esses pincéis redondos de pelo mais macio. Esses daqui também é importante fazer alguns detalhes um pouco mais finos que com esse você não conseguiria. Porém, os galhos maiores, mais grossos, é muito mais fácil fazer com esse daqui. Essa também é uma outra dica que você pode aplicar na sua casa, no seu trabalho. Então, vou continuar aqui aplicando as cores mais escuras de todos os elementos.
Bom, então assim eu finalizo esta etapa da pintura. Agora eu espero secar para vir então com a parte iluminada de todos os elementos. É onde nós vamos ver a beleza, né? O encanto. É onde nós vamos ver o encanto, né? A beleza de uma pintura bem iluminada. Bom, e eu quero dizer que para que essa etapa, essa terceira etapa, seja fácil de ser executada, nós devemos fazer a segunda etapa de uma maneira eficiente, né? Não deixar de fazer o que tem que ser feito nesta etapa. Se eu deixo de fazer, quando eu for fazer a parte iluminada, eu vou perceber que está faltando coisa, está faltando alguma coisa, então eu vou ter que fazer o que eu deveria ter feito nesta etapa. Então, para que a pintura fique mais eficiente, né, essa pintura feita em várias etapas, para que ela fique eficiente, cada etapa deve ser feito de acordo, né, feito as coisas que pedem naquela etapa, né? A primeira camada foi a cor local, então na segunda eu não vou mais aplicar a cor local, vou aplicar as sombras. E na terceira etapa, eu não vou mais aplicar as sombras nem a cor local, eu vou aplicar a parte iluminada. Então, esse processo também de construção, de fazer o que deve ser feito naquela determinada etapa, também ajuda a fazer, a ter uma construção de pintura muito mais eficiente, principalmente para quem está começando a pintar. E se você está começando a pintar agora, é provável que você não tenha um excelente resultado logo na primeira pintura. Porém, se você usar um método, e esse método que eu estou sugerindo, com certeza você vai ter uma evolução muito mais rápida na sua pintura, porque você tem um passo a passo a seguir e eu estou aqui para te orientar. Aliás, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, comente e também compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que nós vamos responder a todos. Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos então no próximo vídeo, onde eu vou apresentar para você a parte iluminada desta pintura de paisagem.